Bens apreendidos que têm origem de atividades criminosas. Como é feita a gestão desses ativos e como são utilizados esses recursos em políticas públicas? Hoje, na série Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos conversar com o Procurador da Fazenda Nacional e ex-secretário nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Roberto Bedjora. Luiz, muito obrigada pela participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro, falando sobre um tema tão importante, que impacta muito, né, o setor público brasileiro, e eu gostaria que o senhor começasse com a seguinte abordagem: fazer uma breve explicação sobre a SENAD, a Política Nacional sobre Drogas e, por sua vez, sobre o Fundo Nacional. Olá, Heloísa. Olá, os telespectadores do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. É um prazer, uma grande satisfação. Agradeço pelo convite. É importante esse tema na gestão de ativos, principalmente quando envolve a questão de fronteiras. Eu gostaria inicialmente de falar que eu estive à frente da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas até março deste ano. Entrei em 2019 e lá tivemos a oportunidade de fazer um trabalho relacionado à gestão de ativos que não era efetuada no Brasil até então. Então, nós conseguimos aí criar, dentro da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, um planejamento estratégico na área de gestão de ativos. Para quem não sabe, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas é parte integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Inicialmente, essa secretaria ela tinha atribuição de atuar tanto na redução da demanda quanto na redução da oferta de drogas. A redução da demanda se refere mais à questão relacionada à prevenção, cuidado e atenção ao dependente químico. Essa área passou para uma outra secretaria que foi criada, chamada SENAPRED, que é a Secretaria Nacional de Prevenções e Cuidados, a cargo do Ministério da Cidadania, e a SENAD ficou atuando mais na redução da oferta, que é mais a questão de prevenção, capacitação de policiais e o combate ao tráfico de drogas. Então, essa foi uma mudança importante que houve e que possibilitou, através da nossa secretaria, dar uma atenção melhor aí para a gestão de ativos. A questão da gestão de ativos no Brasil é uma questão que estava realmente atrasada, se levar em consideração uma diretiva da União Europeia, de número 41, que ela determina que, para o combate à lavagem de dinheiro, combate a essa questão do narcotráfico, os lucros que são obtidos com as organizações criminosas, há uma necessidade de criar uns serviços nacionais centralizados na área de gestão de ativos. E vários países já têm, França tem agência, Colômbia, Itália, então tem vários países que já têm um serviço centralizado de gestão de ativos. E o Brasil até então não possuía esse serviço centralizado, de forma que nós conseguimos se alinhar aí aos países, aos demais países, criando dentro da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas essa gestão de ativos, esse trabalho especializado. Não precisou criar uma nova estrutura, mas dentro da própria secretaria já existente, nós conseguimos fazer a gestão desses ativos relacionados ao crime organizado. Então, eu vou rapidamente aqui passar para vocês alguns slides para vocês entenderem esse mecanismo dos bens, né, da gestão dos ativos confiscados do crime. E, como eu falei, a redução da oferta e da demanda de drogas. Então, quando você fala em política nacional sobre drogas, nós estamos tratando, né, tanto das ações de redução da demanda, a questão da governança e redução da oferta. Então, vocês verificam ali que o Ministério da Justiça e Segurança Pública ficou com parte da governança e redução da oferta, que envolve a regulação, né, dos mercados ilegais, um trabalho que é feito também de fiscalização para a própria Polícia Federal, né, e esse desenvolvimento sustentável aí na área de segurança pública. E a redução da demanda, que ficou com o Ministério da Cidadania, que é mais a prevenção, cuidado e atenção ao dependente químico. A situação dos bens, dos ativos confiscados do crime até 2019 é uma situação um pouco caótica. Nós tínhamos aí vários bens que estavam, veículos principalmente, que estavam nos pátios aguardando, né, o trânsito em julgado, aguardando o término do processo judicial, para só então, após esse período, que demoraria 5, 7, às vezes até mais tempo,
5, 7 anos para ser alienado. Então, o que acontecia com esses veículos? Viravam sucata, né? Exemplo desses veículos aqui, que eu mesmo tirei a foto, eles foram vendidos como sucata para Gerdau, que comprou a preço de aço, né? E foi vendido por R$600 cada veículo. Então, essa depreciação é em razão da morosidade, da falta de uma gestão mais efetiva nesses bens. Esses bens apreendidos, aqui é um pátio também, que foi tirado foto com drone, veículos aguardando para alienação após o trânsito em julgado. Então, nós vimos a necessidade aí, Luísa, de mudar a legislação, né? A gente sabe que não é fácil mudar a legislação, mas nós tivemos aí a sorte de, no ano de 2019, apresentar uma medida provisória ao ministro Moro, na época, que levou ao presidente, essa medida provisória foi assinada, e nós trabalhamos junto ao Congresso Nacional para transformar essas alterações, essas medidas provisórias em lei. E conseguimos, né, a Lei 13.886, ela alterou o artigo 61 da Lei 11.343, na qual o juiz, no prazo de 30 dias, deverá fazer a alienação dos bens. Sabe que é um prazo bastante curto, isso depende também da própria cultura, né, do Poder Judiciário, mas a ideia é realmente mudar essa cultura, que não se deve aguardar o trânsito julgado. Assim que for apreendido o bem, deve ser alienado, vendido, para evitar o quê? Evitar alto custo de manutenção, né? Nós tínhamos aí em 2018, o Paraná pagou 4 milhões de reais para manutenção, para manter esses veículos, com pátio, com guincho, né, para manter esses veículos. São Paulo gastou 17 milhões, né? Então, isso é uma situação que não deveria prosperar, uma vez que nós temos que transformar esses bens em recursos públicos para aplicação em políticas públicas. Então, foi a partir daí que nós começamos com a mudança de vários artigos da Lei 11.343 e também da Lei 7.560. A Lei 7.560 trata do Fundo Nacional de Política sobre Drogas, é onde vão os recursos provenientes da alienação desses bens. E também criamos lá mecanismo, né, para que pudesse ser vendido abaixo do valor da avaliação. Parte desses recursos volta para a própria polícia, né? Nós tivemos daí mudanças também no decreto presidencial que alterou o decreto existente para possibilitar que a secretaria fizesse a gestão de outros bens, não só relacionados ao crime de drogas, que era competência específica. Então, vocês verem ali que o decreto 9962, no artigo 20, inciso 9, ele coloca lá de forma genérica: executar ações relativas à gestão de ativos, objeto de apreensão e perdimento em favor da União, oriundo de prática de crime. Então, não fala qual crime. Então, qualquer crime em que o julgamento é relacionado à União, é aí de competência da Secretaria fazer essa gestão desses bens. Nós tivemos também o projeto anticrime, com que aprovou a figura do confisco ampliado, né? Esse confisco ampliado, ele trata aí da perda do bem, do produto do crime, quando não há aí a comprovação da origem. Então, vai levar em conta aí a diferença do valor do patrimônio do sujeito com relação ao valor compatível com aquele rendimento lícito. Então, inverte também o ônus da prova. Vai caber a outra parte, né, a parte que está sendo confiscado o bem, demonstrar que adquiriu de forma lícita. Mas isso não é em todos os casos. Esses são casos específicos daqueles criminosos habituais que, de reiterada ou profissional, a atuação daquele condenado no crime, né? Então, são produtos provenientes do crime. Com relação à gestão de ativos, através desse redesenho, o que nós fizemos? Veja, a Senad, até 2018, fazia em torno de 8 leilões por ano. 8 leilões a nível nacional é muito pouco, né? Então, nós precisávamos fazer um redesenho dessa gestão de ativos. Muitos bens, né, mais de 20 mil bens, não se sabia a localização. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos parcerias estratégicas com quem? Com a iniciativa privada.
A secretaria tinha em torno de 30 servidores que cuidavam de todas essas questões, não era suficiente para o Brasil todo. Então, nós fizemos parcerias estratégicas, né, com leiloeiros, nós criamos fluxos de trabalho, criamos um projeto chamado Projeto Check-in, na qual o detentor do pátio iria informar quais veículos que estão sob sua posse e quais são os processos. E nós ia checar essa informação com os dados que tinham no sistema. E a partir daí, havendo já possibilidade de venda, nós já fazia a venda dos casos que já tinha trânsito julgado, foi efetuada a venda, e nos casos que não tinha, nós já peticionávamos em juízo, né, orientávamos lá ou o Ministério Público, a Polícia Federal ou Estadual, peticionar em juízo, solicitando a venda antecipada desse bem com base na nova legislação. Parcerias importantes nós fizemos com a Conab. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes se apreendia um caminhão carregado de grãos, na qual estava transportando droga, ou erva mate, ou ração animal. E esse veículo, ele ficava apreendido e aquela carga acabava se perdendo, né? Sendo que a Conab, ela consegue, em questão de dias, vender esses produtos, né, esses ativos biológicos, através do mercado, né? Tem os próprios clientes da Conab, em bolsa de mercadorias, vende rapidamente esses bens. Nós tivemos aí 29 toneladas de ração animal que foi vendida, e, por sua vez, o leiloeiro vende o veículo e a Conab vende esses ativos biológicos. Com isso, a gente conseguiu criar um mecanismo de transformar esses bens em recursos também para a política sobre drogas. Outra parceria importante com o Conselho Federal de Administração para administrar empresas que são confiscadas. Até 2018, os juízes normalmente se abstinham de confiscar a empresa porque não tinha quem administrasse. Então, através dessa parceria, o Conselho Federal nos indica alguns administradores e a gente indica para o juiz que vai escolher um deles, todos já com os requisitos pré-estabelecidos, de experiência e de idoneidade, né? Outra parceria importante foi com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, ela faz as conversões das moedas estrangeiras apreendidas. Nós tinha mais de 12 milhões de dólares apreendidos que estava aguardando há mais de 5 anos uma destinação. E não se conseguia nenhuma destinação. Nós incluímos na legislação que a Caixa Econômica Federal faria essa atribuição na mesma medida provisória, e a Caixa passou, então, a fazer essa conversão em renda dos dólares através da venda para o Banco Mundial, e foi depositado no ano ainda de 2020 em torno de 80 milhões de reais, fruto da conversão desses valores em dólares. E também outras parcerias, né, com outras agências de gestão de ativos. Nós estivemos visitando a Sociedade de Ativos Especiais, que é a agência de gestão de ativos lá da Colômbia, e com vasta experiência, né? Isso aí, fruto da história, né, com o narcotráfico da Colômbia, com os cartéis, e nós conseguimos uma parceria para troca de boas práticas, experiências, sistemas tecnológicos e tudo mais. E, por último, a parceria com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que nos ajudou bastante emitindo resoluções. Uma da resolução é 356, determinando que os juízes, orientando, né, eu não gosto de falar determinando, porque o Conselho Nacional ele é orientativo, né, tanto a Justiça orienta a Justiça Federal como estadual, mas orientando que os juízes encaminhem esses bens apreendidos para que a Senad efetuasse a venda desses bens. E aí nós tivemos os exemplos, né, já colhemos esses exemplos a partir de 2019, 20 e 21, na venda de bens já de alto valor agregado, porque se fazia a apreensão e a venda, né, de forma bastante rápida. Cito aqui esse hotel de Orlando, ele fica em Orlando, foi apreendido também já fruto da ampliação da competência da Senad para outros crimes, não só relacionados a drogas, relacionado à corrupção e lavagem de dinheiro, um processo de João Arcanjo Ribeiro, né, chamado Comendador Arcanjo,
lá do Mato Grosso do Sul, um criminoso que ficou preso há bastante tempo, agora está com tornozeleira eletrônica, então ele conseguiu adquirir muitos recursos, comprou esse hotel, fazendas, vários imóveis, então isso foi já alienado, foi conseguido vender por 35,7 milhões de dólares. Esse recurso, parte dele já foi repatriado ao Brasil e vai poder ser utilizado em políticas públicas. Vários veículos de luxo, né? Esse Chateau Blanc aqui em Santa Catarina também foi confiscado, está à venda. Foram mais de 50 postos de gasolinas que foram apreendidos através da Operação Rei do Crime. Foram apreendidos 70 empresas, entre elas 50 postos de gasolina e 20 outras empresas que estão sob a gestão também dos administradores da CFA indicados pela Senad. Essa pousada aqui fica em Urubici, Santa Catarina, também foi usado para lavagem de dinheiro, foi apreendido. Esmeraldas, né? Essa mansão aqui era do operador do Sérgio Cabral. Esse diamante, eram 15 diamantes, 5 barras de ouro, que também era do Sérgio Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral. Foram já vendidos, né, acima do valor de mercado. Foram mais de 30 aviões também alienados. Helicópteros, gado, fazenda, lanchas, né? Então, tudo isso aí foi fruto já de apoio às operações policiais e também um trabalho muito conjunto com a Polícia Federal e a Polícia dos Estados, na qual eles faziam a apreensão, nós já em seguida fazíamos o contato com o Poder Judiciário para fazer a alienação desses bens. Aí algum de vocês poderia perguntar, mas se a decisão judicial for de absolutória, se o acusado for absolvido, como se vão fazer para devolver um bem que já foi vendido? Eu respondo essa pergunta dizendo que nós colocamos na lei um artigo dizendo que, caso de reversão da decisão ou de absolvição do acusado, ele receberá o recurso da venda do bem atualizado pela Selic, né? Então, não há perda, né? O juiz tem maior segurança jurídica em fazer a venda, sabendo já de imediato que ele poderá aí devolver o dinheiro no prazo de 3 dias, é que nós colocamos na lei. Esse procedimento já está todo ele já com fluxo determinado. Em 3 dias devolve para o juiz devolver para o acusado, atualizado pela Selic. Em muitos casos é vantajoso até para o próprio acusado. Imagine que nós tínhamos lá uma Porsche Cayenne apreendida em Foz do Iguaçu, seminova, 5 anos aguardando trânsito em julgado. Se tivesse vendido, serão 5 anos aquele valor sendo atualizado pela Selic, né? Essa operação Mantos, que envolve o Arcanjo Ribeiro, que eu citei aqui do shopping, também apreendeu, o hotel, desculpe, também apreendeu esse shopping center aqui em Rondonópolis, chamado Rondon Plaza. Esse shopping center também foi dado perdimento para a União, fruto de lavagem de dinheiro, corrupção. Está sendo vendido, né, foi avaliado em 200 milhões, já está na fase de perícias para a venda, logo deve sair o leilão. E vários imóveis residenciais, um residencial com 192 apartamentos, parte deles já estavam prontos, inclusive imobiliados, tipo a parte hotel, e outros ainda estavam em construção. Então, tudo isso hoje está sob a gestão da Secretaria, junto com o Conselho Federal de Administração. E várias outras operações, né, no Rio de Janeiro, em áreas urbanas, de São Paulo, Santa Catarina, apartamentos de luxo, né? Tudo isso está sendo hoje alienado e transformado esse recurso em políticas públicas. Trago aqui alguns dados, né, desse trabalho durante esse período. 2019 foi um ano que a gente começou o trabalho, foi realizado licitações, contratação de leiloeiro, organização do trabalho. Nós tivemos uma arrecadação de 92 milhões. 2020, aqui nós tivemos o número de leilões. 2020 nós tivemos em torno dos 10 leilões, 2019. 2020 nós tivemos 122 leilões
E em 2021 nós tivemos 244 leilões realizados. Então, eram realizados 8 leilões por ano, e com essa nova sistemática de contratação, credenciamento do leiloeiro, nós chegamos a fazer 244 leilões em um único ano. Destinação de bens, né? 4.654 bens foram destinados em 2021, 4.200 em leilões, o restante foi 454, foi repassado de bens para as polícias, né? Veículos de boa qualidade, alguns imóveis até na área de prevenção, cuidado e atenção para atender dependentes químicos. Então, nós tivemos aí um crescente aumento de bens que foram destinados. Pedido de alienação antecipada, também não tinha pedido de alienação antecipada para a Senad. Após a lei, após a mudança legislativa, nós tivemos aí 1.280 pedidos em 2021. E esse número sempre é crescente cada vez mais. Veja, não são 1.280 bens, são 1.280 solicitações, muitas delas com vários bens, né, relacionados naquele processo judicial onde houve apreensão dos bens do crime organizado. Então, a gente entende que, se não houver um avanço nos bens dos criminosos, nós não conseguimos, né, uma descapitalização desses criminosos, dificilmente consegue combater de forma eficaz o crime organizado. Então, a parte mais sensível, que é o bolso, né, que é importante em que haja a retirada desses recursos e transformar isso em políticas públicas, em dinheiro para ser usado em políticas públicas. Então, a receita de gestão de ativos, né, até 2018, a média de arrecadação não passava de 37 milhões, a média dos últimos 5 anos. 2019, chegou em 92 milhões, 2020, 130 milhões, e 2021, né, foi atingida a marca de 360 milhões de recursos arrecadados do crime através da venda desses ativos em que houve apreensão dos criminosos. E aí, tanto relacionado ao crime de droga como os outros crimes. E nós falamos também para onde vai ser aplicado esses recursos. A própria Secretaria... Luiz, pois não? Antes de nós falarmos sobre a aplicação desses recursos, posso fazer 2 perguntas para o senhor? Claro, com certeza. Bom, nós vimos assim que tem os mais diversos itens apreendidos, né? Gado, hotel, veículos, joias, enfim. Então, a primeira pergunta é a seguinte, ainda em relação a esses bens, né? Se há ainda muitos bens travados que poderiam ser destinados, mas que hoje há algum tipo de impeditivo jurídico ou de outra natureza, e que melhorias poderiam ser feitas nesse sentido, e se já, a outra pergunta, né? Se já aconteceu algum caso de devolução, assim, que o senhor tenha presenciado. Ok. Bom, veja, o que acontece? A gestão de ativos é uma questão que sempre envolve novas situações. E dentro dessa linha, dessa tua pergunta, o que tem de coisa que não está sendo feita a gestão, a venda desses bens, nós temos aí os chamados criptomoedas, né? Então, nós já temos várias criptomoedas apreendidas em operações da Polícia Federal e que hoje nós estamos dependendo de uma legislação que possa autorizar a alienação dessas criptomoedas. Nós encaminhamos, na época, até em 2020, 2021, uma sugestão de projeto de lei, está tramitando no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que também dê essa competência para a Senad para fazer a gestão, a venda dessas criptomoedas. Uma vez que ela não é uma moeda que está formalizada, não é reconhecida, né, no sistema financeiro como algo legal, mas é algo que tem valor e que está sendo muito comercializado. E por conta disso, a gente estaria aguardando essa regulamentação para que pudesse fazer a venda dessas criptomoedas. E devolução, não me recordo, assim, um caso ou outro, muitas vezes, aí que quando é muito raro, em torno de menos de 1% dos casos, principalmente o tráfico de drogas,
a decisão se reverte e você tem que devolver o bem, né? Só que nesse caso, como já foi vendido, já está na posse de terceiro, a própria lei hoje ela prevê que será devolvido o recurso financeiro para o acusado, o que acaba sendo mais benéfico, porque às vezes fica lá 3, 4 anos, 5 anos discutindo, né? Exemplo da Porsche Cayenne que eu falei que eu vi lá em Foz do Iguaçu, 10 mil quilômetros, estava novinha, só que é 5 anos aguardando o trânsito julgado. Então, quanto que vai valer esse bem? Vai valer 10, 20% do valor que valia 5 anos atrás. E o pior de tudo é que o acusado, se for absolvido, ele não vai querer aquele veículo, ele vai querer o valor do veículo, ele vai querer uma indenização, é mais uma nova ação que iria, né, estar na justiça, sendo discutida o ressarcimento e a indenização daquele acusado. E nesse caso, como vai atualizar pela Selic, ele vai receber o valor atualizado e que vai valer mais que o carro dele valeria se tivesse na posse dele. Perfeito. Agora me surgiu mais uma outra questão, antes da gente passar para a aplicação dos recursos. Quem é que pode comprar esses bens nos leilões, né? Pessoa física, jurídica, tem algum tipo de restrição? Existe um mapeamento do perfil de quem compra ou já comprou esses itens? Excelente pergunta, Luiz. Até já me perguntaram assim, e se o traficante mandar comprar aquele bem lá, mandar um laranja comprar, como é que fica, né? Bom, aí nós vamos confiscar de novo e vender novamente, né? Mas, então, assim, qualquer pessoa pode entrar, tem o site do Ministério da Justiça, né, na área de políticas públicas, gestão de ativos, você pode acessar o site e lá buscar informações sobre os leilões. Então, toda semana está saindo leilão em algum lugar, porque todos os estados fazem leilões, né? Então, bens apreendidos em todos os estados, e lá você pode daí já fazer a opção, é todo online, né? Você pode, claro, pode ir visitar no pátio, marcar uma data para ir visitar. Inclusive, na época de pandemia, nós alienamos muitos bens, né? Aí era agendado a visita, né, por causa das restrições sanitárias, mas todas as informações estão no site, qualquer pessoa pode participar. E assim, após o leilão, a gente vai monitorar alguns casos, vai fazer algumas análises para ver se quem está adquirindo, se a pessoa tem condições financeiras de adquirir, se não está tendo uma outra lavagem de dinheiro em cima, né? Isso aí realmente é uma preocupação que tem que ter, né? Muito embora, como eu te falei, se for de um criminoso que está lavando dinheiro e for condenado, a gente vai pegar novamente e vender de novo aquele patrimônio, né? Perfeito. Vamos lá, então, né? Então, como é que acontece a aplicação desses recursos que são apreendidos, né, fruto aí do crime, né? Se é para modernização, investimentos em políticas na área de segurança pública, enfim, vamos lá. Então, nós chamamos de círculo virtuoso porque o recurso que vem das apreensões, ele vai retornar depois para fomentar, modernizar e capacitar os órgãos de segurança pública. E quanto mais eles têm recursos para se modernizar, mais eles vão fazer apreensão. Então, vira esse círculo virtuoso. Então, nós investimos em pesquisa e capacitação. Projeto Minerva, aqui nós conseguimos capacitar presencialmente todos os peritos da área química toxicológica, em parceria com a Senasp, a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Todos os peritos do Brasil todo, né, foram para Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, lá da Polícia Federal, para participar de treinamentos teóricos e práticos na área de toxicologia. Então, isso foi bastante importante, né? Nós temos aí mais de 300 peritos capacitados. E o que é importante, esses recursos foram utilizados, pagamento de diária e tudo mais, foram utilizados com recurso que foi tirado do tráfico. Então, investiu o recurso que foi tirado do crime para capacitar peritos para detectar drogas, né, e também combater o crime. Aí vários cursos de capacitação, aqui esses cursos foram feitos em parceria com a Universidade de Santa Catarina, o curso em AD, capacitação em política nacional sobre drogas, toda a questão da nova legislação, toda a política nacional, as novas leis, o que tratou, explicou todo o funcionamento, também na questão da gestão de ativos.
O Front foi um curso sobre fundamentos para a repressão ao narcotráfico, trouxe a história de todas as organizações criminosas do tráfico no mundo todo, de onde surgiu, quais as ramificações, quais as ligações que existem hoje, né? O transpor, treinamento sobre novas substâncias psicoativas, aqui para poder descobrir novas drogas, né? Que sempre, principalmente as drogas sintéticas, cada vez surgem drogas novas, né? Então isso é para capacitar também essas pessoas. Foi criado também um centro de excelência em redução da oferta de drogas ilícitas, isso em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, né? E conseguimos criar aí essa escola, é tipo uma escola técnica, um instituto de pesquisa, um repositório de informações. Então, esse centro de excelência visa buscar dados, né, informações para subsidiar a aplicação de políticas públicas, né, dos gestores. Então, nós temos já, inclusive, pode-se entrar na internet, procurar Centro de Excelência para Drogas e Crimes, tem na internet já artigos publicados também. Então, isso tem ajudado aí a subsidiar a atuação e até a nova legislação, novas normas, baseado em evidência. Nós precisamos ter evidências, pesquisas que possam subsidiar, né, as decisões dos gestores. Um outro projeto também que está sendo aplicado com esse recurso é a implantação de um equipamento para detectar substâncias psicoativas no trânsito, né? Tanto em áreas urbanas como em rodovias. Nós sabemos que hoje nós temos aí o bafômetro, mas ele não pega droga. Então, se a pessoa muitas vezes está sob efeito da maconha, da cocaína ou qualquer outra droga, esses aparelhos vão detectar, né, através da colheita da saliva, eles conseguem em 5 minutos ter o resultado se aquela pessoa está ou não usando alguma substância, qual é a substância e qual é a percentagem. Então, isso já foram comprados equipamentos, já foi feito o teste, um piloto, e está pronto para implementar, já era para ter implementado, mas acabou que a pandemia atrasou um pouco esse projeto. Um outro projeto interessantíssimo que já existe no Distrito Federal, foi desenvolvido pela UNB, a Universidade de Brasília, na qual você consegue, através de colheita de material do esgoto de determinada região, você descobrir ali os metabólicos referentes a determinado tipo de droga. Então, você consegue, através de esgoto, descobrir se naquele bairro, né, e também pela população ali, você descobriu o percentual de uso de cocaína com crack, ou, cocaína com álcool, maconha, anfetamina. Então, você consegue verificar se há possível uso de droga nessa região, que tipo de droga, e também detectar possível manipulação da droga, laboratórios, por exemplo. O sujeito lava ali a toalha, o lençol onde manipulou cocaína. Isso vai para o esgoto e consegue se identificar que naquela região possivelmente tem um laboratório. Mas também vai mapear aí o consumo de drogas, né, por região, e também saber o comportamento ao longo dos anos, até fazer um histórico. Então, esse investimento ele já foi feito junto com a UNB e já está em andamento. Então, eles já fazem isso em Brasília há muito tempo. Lá tem a Asa Norte, a Asa Sul. Já foi detectado aí que a Asa Norte é onde há o maior consumo de cocaína, por exemplo. Só preciso entender que isso aí, na prática, já tem sido feito levantamento, estudos e subsidiado aí algumas ações, tanto na área de prevenção como na área de combate ao tráfico de drogas. Um outro projeto também especial chama-se Todeboa. O que quer dizer Todeboa? Trabalho orientado de desenvolvimento biopsicossocial baseado na oferta de alternativas. Que alternativas são essas? Nós temos pessoas que residem em áreas vulneráveis, né, e que precisam de ter opções de trabalho, de lazer, de esporte. Então, cria-se em determinadas regiões, né,
oficinas de trabalho, se envolve os profissionais que moram na área mesmo, que vão chamar esses jovens de 16 a 24 anos, que é o projeto, para aprender uma profissão, né, para poder praticar esporte, aprender música. E isso deu muito resultado já em Minas Gerais. Eu estive visitando o projeto lá, deu muito resultado. Lá o projeto chama Fica Vivo e Mediação de Conflitos. Minas reduziu em torno de 20% ao ano o número de mortes de jovens de 16 a 24 anos que morriam no tráfico de drogas, que morriam ligado ao crime. E a partir do momento que começaram a ter opções de trabalho, acabou essa criminalidade, né? Lembrando que hoje já está implantado no Brasil, nós implantamos um piloto em Curitiba, na região do SIC, né? Esse projeto ganhou prêmio também da ONU, foi premiado, e por isso nós copiamos. Então, ele já está funcionando no SIC, vai ser agora instalado em Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eu sei que já no SIC já tem um trabalho lá foram contratados mestres de obras que estão ensinando os jovens a trabalhar de ajudante pedreiro, na área de informática, cabeleireiro. Então, são várias ações aí que possibilitam. E são recursos do crime que está sendo usado para tirar pessoas do crime. Então, o objetivo não é só combater o crime, é também tentar salvar jovens, né, para que possam ter uma vida digna, uma oportunidade de trabalho, e isso pode fazer toda a diferença. Como tive a oportunidade de ver vários depoimentos em Minas Gerais de pessoas que constituíram família, fizeram faculdade, que já estavam envolvidos com o crime e saíram por conta desse projeto. E também criamos agora o Centro de Excelência de Desenvolvimento de Cães, né? Junto no complexo da PRF, foram em torno de 4 milhões investidos, porque nós sabemos quanto que o cão, né, o cão de faro, consegue produzir em termos de fiscalização de droga, portos, aeroportos, rodovias, esses caminhões mesmo que são apreendidos nas rodovias e têm possibilidade de farejar até dentro do meio líquido. Então, investimos também nesses projetos aí, aquisição de veículos próprios para cães, canis, aquisição de cães também, porque entendemos que isso é uma política que vai trazer resultados importantes na fiscalização. São vários investimentos, trago apenas alguns aqui, aquisição de viaturas. Nós entregamos aí em 2020 para o governador Ratinho 52 veículos para usar na fronteira, no BPFRON, né, do Batalhão de Fronteira. Entregamos 2 helicópteros também, assim como foi entregue para outros estados, São Paulo e outros estados. Aquisição de veículos para investigação, reparamento de laboratório, aquisição de equipamentos de toxicologia, equipamento de inteligência para busca de investigação patrimonial, né? Centro de treinamento. Então, é isso. Aqui alguns exemplos, tem muito mais aplicação desses recursos, né? Aqui são alguns exemplos do que foi investido já na área de segurança pública com esse projeto, que antes não dava resultado, hoje a gente consegue arrecadar em torno de 360 milhões por ano, né? Esse ano, se for feita a venda do shopping, vai passar de 500 milhões a arrecadação, né? Então, esse foi todo um projeto que foi criado com esse objetivo aí de uma gestão mais eficiente dos ativos do crime, e com isso nós conseguimos aí superar todas as metas que estavam previstas, né? E obter excelentes resultados aí e devolver isso para a sociedade, o que é mais importante, né, que a gente sempre achou interessante esse trabalho, é ter a possibilidade de devolver os recursos que foram tirados do crime diretamente no projeto para a sociedade. Não vai lá para o Tesouro para ser depois distribuído para alguém fazer um projeto. Não, a gente criou um banco de projetos, esse banco de projetos a gente aprova, desde que esteja alinhado com a política, entrega o produto, confere e fiscaliza para ver se está sendo bem aplicado o recurso. Então, é isso, Luiz. Espero que tenha sido interessante, tenha contribuído aí. Muito interessante. A gente percebe, né, a mudança aí em termos
de agilidade, né, em todos esses processos, os recursos sendo investidos, e também esses desafios que o senhor colocou, né, em termos de legislação e etc., agora com a questão das criptomoedas. Então, realmente é um panorama que nem sempre passa aos nossos olhos, mas que é muito interessante e cabe muita análise. Agradecemos muito a participação do senhor aqui no debate do Brasil do Futuro. Fica até aí, né, um debate para o futuro em relação, como eu comentei, às criptomoedas ou a outras questões que possam surgir em relação à destinação desses ativos. E nós agradecemos a participação do senhor aqui, elucidando todas essas questões. Muito obrigada. Obrigado, Liz, pela oportunidade e ficamos à disposição aí, quando precisar, estamos à disposição aí para conversarmos. Obrigado.